Olá pessoal, boa noite para todo mundo que tá aqui na nossa sala. Nós estamos começando aqui o nosso primeiro Pitaron, né? Uma proposta que a gente está fazendo de fazer um estudo semanalmente das porções, das paraxás da Torá. E queremos assim incentivá-los a acompanhar a gente ao longo desse ano, serão 54 porções. Então assim, sejam bem-vindos ao Pitaron. Esse podcast que tem como objetivo fazer com que você aprenda a construir, a produzir teologia aí na sua casa, estudando as Sagradas Escrituras, examinando tudo que Deus tem para fazer na sua vida aí através da Bíblia. Então, assim, eu sou o Cacá Menezes, estou aqui na mesa com muitos amigos, aqui na nossa sala tem outras pessoas também participando junto com a gente. E para mim, estudar essa primeira porção, que nós vamos estudar de Gênesis 1 até Gênesis 6, que tem um nome que se titula como Bereshit, ou No Princípio. É uma porção muito, muito rica, talvez, assim, sem sombra de dúvidas, talvez uma das porções mais polêmicas, mais ricas em conteúdo de todas as porções, das 54 porções. Então é uma porção muito difícil, e para mim, Bereshit é o cabeça, é a origem, de onde veio todas as ideias. Então, acompanha com a gente aí, porque é daí que nós vamos trabalhar o conteúdo. Tá comigo aqui também? Vou passando a bola aqui pro Gil. Se apresenta pra gente aí, Gil. Então, pessoal, é um prazer estar aqui estudando com vocês, dando início aí a mais um ciclo da porção do Torá. Então, vamos com tudo, vamos que vamos iniciar com fogo e com gás aí. Boa noite, meu nome é Igor, prazer também estar aqui com vocês. Tô com uma companhia especial aqui, o João, tá aqui com a gente, amigão meu. E essa porção pra mim de cara, assim, o que mais me marcou foi que Deus ele podia ter criado tudo e um dia ele revelou como ele é progressivo, né? Ele gosta de etapas, né? E ele pausava e contemplava, e isso me chamou a atenção e vamos com tudo aí. Pessoal, beleza? Meu nome é Júlio e para mim essas primeiras porções aqui, principalmente aqui os 3 primeiros capítulos de Gênesis, né? É como se fosse um arquivo zipado, né? Pegou, zipou ali e colocou 1 milhão de coisas em 3 capítulos, né? Então é sempre muito bom o estudo desse momento, assim, e tudo que a gente consegue tirar, né, dessa parte aqui. Vamos lá. Muito bom, gente, boa noite, Ronaldo aqui. É um prazer estar com vocês hoje novamente. Já fizemos o lançamento, né? E agora a gente vai engrenar essa primeira porção. É uma porção poderosíssima. Em 6 capítulos aí, Deus está criando tudo, vendo que é bom, vendo que é muito bom. E depois ele fala assim, não, parei, não vou brincar mais não e vou acabar com tudo. Muito interessante, vamos para cima. Hoje é Bereshit. Olá pessoal, meu nome é Wesley, é um prazer estar aqui estudando essa porção aí com vocês. E para mim, como o Cacá disse, Bereshit é a base de tudo, né? O princípio. Uma vez eu ouvi o Anderson falar algo que mexeu comigo, né? Então, a entender o princípio, como que Deus fez todas as coisas, como que era no início, como que Deus planejou, foi a base para mim estruturar a minha mente. E vamos com tudo aí estudar essa porção, que ela é muito poderosa. Então, pessoal, a gente vai criar desenvolver aqui, pegar alguns formatos de como se estuda a Torá ao longo da história. E a gente está usando essas ferramentas. A gente fez uma midrash, um podcast, né? Que antecedeu esse podcast, explicando como é que funciona a midrash, que existem 4 níveis da midrash, e a gente vai utilizar dessa construção do formato da midrash para a gente poder fazer esse papo nosso aqui rolar e criar esse ambiente de pitaron, de debates, enfim, bem legal. O nosso objetivo é fazer um ambiente descontraído, onde a gente possa falar da Sagrada Escritura, os segredos que existem nela e debater sobre os assuntos mais polêmicos que a Bíblia dá pra gente aplicar nas nossas vidas, no dia a dia, para produzir esse capital
moral, esse capital espiritual, para a gente poder estar cada vez mais nos situando e andando nessa agenda de Deus, que realmente é extremamente importante para todos nós. Vamos lá, então a ideia é o seguinte: vamos fazer a primeira rodada e nós vamos fazer o seguinte: todo mundo que estuda a Torá faz essa primeira leitura. Quando você vai fazer a leitura da porção, pegar de Gênesis 1, 2, 3, 4, 5, 6, que é a porção que nós estamos estudando hoje, que tem o nome de Bereshit, você vai fazer essa leitura. Só que a gente sempre que está fazendo essa leitura tem um assunto que vai chamar mais atenção. E a gente não está falando de uma revelação, nem de uma grande estudo aprofundado, contextualizando ou buscando outros versículos da Bíblia. Essa primeira leitura é como diz, quando você olha para uma árvore, a primeira coisa que você vê é o quê? É o fruto. Então assim, é para ver se é pé de banana, é um pé de manga, é um pé de goiaba. É quando você olha para aquela árvore através do fruto, agora é a época da jabuticaba, você vê que é tanto de jabuticabinha ali, rapidamente dá para se perceber que aquele pé, o fruto daquele pé, ele demonstra de que ele é, né? Então, a primeira rodada agora, cada um aqui vai falar um pouquinho sobre essa sua leitura, essa primeira leitura. Nós temos aqui 2 suportes aqui do nosso trabalho aqui, o Wesley e o André, que eu vou apresentá-los aqui também. O André tá ali compilando, sendo o nosso escriba ali, organizando os pensamentos, anotando pra gente aí, vai que surge uma pérola aí, uma revelação, nós não podemos perder, vai ser anotada, organizada. E o Wesley dando suporte aqui na parte digital aqui, técnica aqui, buscando informações, alimentando essa mesa com muita informação em tempo real, ok? E todos estão aqui para debater. O Marco Túlio está com a gente também aqui, veio para jogar, para poder também estar contribuindo. Enfim, o Igor já apresentou o João e aqui a gente está fazendo uma sala para a gente criar esse ambiente, para a gente poder conversar sobre as Sagradas Escrituras. Então, eu vou fazer minha contribuição inicial, ok? E aí a gente vai conversando. Então, sempre que eu vou estudar essa primeira porção, eu bugo. Tipo assim, não tem jeito. Cara, meu Deus do céu, é muita informação, cara. Olha só, fazer só um panoramazinho aqui pra gente depois falar. Vai falar sobre o princípio de tudo, de todas as coisas. Então, assim, tem uma coisa que eu anotei aqui que eu achei sensacional, que um dos significados do livro de Gênesis é história das origens. Olha que interessante. Então, é como se fosse o livro. Em outras tradições, no grego, por exemplo, a tradição ela vai ficar como, olha só, como o livro dos princípios. Então, imagina, o livro dos princípios. Então, assim, é uma coisa, é o livro que tem nele o conteúdo do princípio de tudo que existe, né? Então, a contribuição que eu quero dar para vocês hoje é literalmente esse versículo que chama muita atenção, que a gente debateu no nosso grupo, que é o versículo 1. Gênesis 1, 1 e 2, que vai falar o seguinte: no princípio criou Deus o céu e a terra. Era a terra sem forma e vazia, trevas cobriam a face do abismo e o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas. Então, eu vou chamar a atenção da importância da palavra no princípio, que para mim me chama muita atenção, porque é o princípio, é a base, é a origem. E a palavra princípio, no princípio, veio de uma palavra muito rica no hebraico, que eu vou deixar para a próxima rodada da contextualização. Mas esse é o texto que me chama a atenção e eu não consigo sair dele. Eu anotei aqui, ó, em Gênesis você também tem a questão da cultura, do disse, tem a questão das etapas, como o Igor disse, do espaço, tem a questão do mandato cultural, tem a questão da queda, tem a questão das 2 sementes. Então são muitos assuntos e eu quero contribuir com essa mesa hoje sobre a ideia do no princípio. Eu acho que nós temos que registrar como o primeiro podcast, o princípio de tudo, toda essa dinâmica que nós estamos desenvolvendo, e eu vou decorrer aí as próximas rodadas da nossa mesa falando sobre esse assunto. Eu quero tocar a bola agora pro Bill. Ô Bill, eu sei, Bill, qual que é o texto que mais chamou sua atenção aí nessa primeira rodada aí da Torá? Muito bom. A Cacá já começou já instigando, cutucando aqui, porque quando ele fala que é o livro, né?
História dos Princípios. Então a gente vê o início, né, de tudo e também aonde foi dado princípios que para mim é onde meu estudo ali, né, princípios que foram violados, que o livro, meu estudo está em torno ali da decisão, né, que Adão come da árvore, uma ordem expressa que Deus tinha dado e as consequências disso, né? Então, assim, para mim, esse momento, né, eu também é uma paraxá que a gente vem estudando ela. Quando você não enriquece já aquilo que você está estudando, já vem estudando, vem armazenando de informação, de conhecimento, sempre surge algo novo. Às vezes você desperta para algo novo, mas esse estudo é algo que eu já tenho, já trabalhado algumas porções, eu gosto e tem acrescentado, ele tem aumentado, tem encorpado, né? E aí quando o Kaká falou, veio de encontro com aquilo que eu estudei, né? Então a história dos princípios é onde Deus também deu princípios para o homem que foi violado e nesse momento desencadeia várias consequências. Você está falando, então, que o ponto que chamou mais sua atenção, então, é a queda. A queda. Então, o assunto que... A desobediência, né? A desobediência e a queda. Isso. Para mim, assim, a palavra-chave do momento da queda, o que acontece ali, é a palavra só desobediência. Porque tem muita coisa aqui, quando eu for contextualizar, vocês vão entender aí um pouquinho. Legal. Igor, qual foi o seu ponto aí, o que chamou mais sua atenção? Então, é bem difícil, né? O ponto, né? Que mais chamou atenção e também eu me identifico com você no sentido que é também um dos conteúdos que eu mais gosto de estudar, né? Até porque uma das grandes primeiras dúvidas que eu tive quando eu estava aproximando de Deus era criação e evolução, qual que é a verdade e hoje a gente sabe que ou o universo ele sempre existiu ou ele passou a existir em algum momento, né? E hoje a gente sabe que ele passou a existir em algum momento. E se ele passou a existir em algum momento da história, ou foi um acidente, ou teve uma intenção naquilo, né? E quando a gente se depara para diversa ordem que tem hoje, a gente vê, né, Deus, a gente vê as coisas, então... eu acho que de cara, quando eu converso com pessoas, hoje eu vejo as pessoas podendo perceber Deus, né, fácil como o Criador, né, como precisa de ter algo por trás de tudo isso que a gente está vendo, né? E também todo ser humano ele está buscando a origem. Todo ser humano ele está querendo retornar inconscientemente para esse lugar de onde ele veio, né? E é uma busca, né, por essa transcendência, por essa identidade. E claro que é quem nos criou, é o nosso Deus que pode nos revelar isso. Então, só o fato de não existir nada e por meio dele passar a existir coisas que nós podemos ver, ele é o que mais me chama a atenção, né? E tem mais umas coisas que nós vamos embora. Tá, mas você não falou o texto. O texto? Ué. O primeiro versículo. O primeiro também? Gênesis 1? Eu acho que você, pelo que você está falando o assunto, você está falando de Gênesis 1:3. É a partir do momento que ele passa a fazer, não? Disse. Mas aquele no princípio Deus criou já é um boom também. Boom, tipo né? assim, no princípio. Antes disso não tinha nada. E depois, quando ele entrou, passou a ter. E é o versículo que revela a primeira característica de Deus. Sim. Não falou que Deus é santo, não falou que Deus é bom, não falou que Deus é misericórdia, falou que ele é o Criador. Top. Isso é o que... Então, é o Gênesis 1 também. De você Criador. também, ele também. Tô vendo que a gente vai chegar até o Gênesis 3, 1:3 no máximo. Não, se chegar, velho. Se chegar. Ai. Vai, Julião. Legal, essa parte eu acho muito sinistra mesmo. A Gênesis 1:2, né? Eu gosto muito desse versículo, né? E de tudo que ele quer dizer, assim, né? Até se tratando da própria natureza do homem, né? Mas tem um versículo, né? Que pra mim ele é fenomenal. Porque a gente sempre fica nessa aí, né? Como que é o certo a gente viver, né? Como que a gente deveria estar desenvolvendo assim, nossa vida, como sociedade, como ser humano e tudo. E pra mim, que quando ele põe o homem no jardim, mas ele não só põe o homem no jardim, mas ele cria todo o contexto social ali, o que ele deveria fazer, como deveria viver, né? Põe as etapas e as funções que ele teria. Isso para mim é
é muito, assim, valoroso e eu fico viajando muito nisso, sabe? Faz parte de um dos textos que me enlouqueceu. Então, qual é o texto? O texto é... Gente, lá. vamos ler o texto. Viu? A primeira coisa que eu fiz foi ler o texto. Leia o texto pra gente poder ter... Pois é, mas o texto é aquele texto que todo mundo conhece, né, gente? Todo mundo tá ligado. Fala, André. Fala o texto, fala o Que texto. colocou o homem no jardim Gênesis para 2,15. cultivar e guardar. Gênesis 2,15. Isso. E a parte também do nomear os animais e tudo. Então, pera aqui. Tem dois textos aí. Um é Gênesis 2,15, que Isso. Deus colocou o homem no jardim, que faz parte do mandato cultural, que é o assunto que você está falando então. Essa capacidade do homem de ordenar as coisas. Isso. E a outra coisa é a ação do homem, o trabalho do homem, que é uma coisa que mexe muito com você, né? Isso. Esse assunto é um assunto que você incorporou mesmo. Tipo assim, Aham. Encarnou, Vasco. encarnou. Encarnou. Que é a É forte. questão da restauração da essência do homem na sua função, em tudo que Deus criou, quando ele fala assim que o homem deu nome. Tá lá em Gênesis 2 também. Depois que ele fala que não é bom que o homem viva só, ali ele vai falar que o homem, ele passou a dar nome aos animais. Deus, ele dá essa função pro homem, esse trabalho, né? Isso mesmo. Que tá dentro desse assunto do mandato cultural, que eu acho que é um assunto também sensacional, que é o mandato cultural, que Pois é, é. que é importantíssimo de ser A tratado. primeira porção tinha que ser Gênesis 1, a segunda porção Gênesis 2. Eu também acho, cara. Muito Eu legal. também Porque acho. parece que é aqueles, igual na escola, quando você tem que escrever um negócio numa linha só. Você É. começa com a letra grande, aí não vai dando tempo, você vai diminuindo a letra, porque as últimas porções são pequenininhas, né? Show. E essa aqui que poderia ser. Não, eu bem- também acho. Gênesis 1, Gênesis 2. Não, pode ser Gênesis 1, 2. Depois vai pra Gênesis 3, vai tratar queda. Mas olha como é que a Bíblia não é assim. Pois é. Ela não é sistemática. A gente é muito sistemática. Ela é sistêmica, né? Então, é vida e ela embola tudo mesmo. E pra gente poder aprender a estudar assim, né? Na primeira porção já é. O homem já é criado e quase que acaba com o homem já na primeira porção. Exatamente. Já tem criação, Dilúvio. queda e já tem a proposta da redenção já na primeira porção. Tem dois Enoque aí, um Enoque filho de Caim e o outro Enoque filho de Sete. Falei, que é isso? Zé? Quando eu li o Enoque filho do Caim, eu falei, Deus levou, foi esse Enoque aqui? Aí eu continuei lendo, eu vi que apareceu outro Enoque, esse segundo Enoque que foi, viu, gente? O Senhor levou para si com 365 anos. Ronaldo, Mas você que o agora. Júlio- Você vai. Que o Júlio, dentro que o Júlio tá falando, é toda essa trama, né? Esse enredo do Gênesis é assim. É maravilhoso. Maravilhoso. Se a gente for colocar isso em sensação, imagina Deus te chamando. O Senhor chega e fala: e aí, Adão, tudo bem, meu filho? Tô bem. Vamos ali pra... Eu quero que você me ajude a dar nome na criação. E o nome que você der é o que vai se chamar. Você tá contextualizando já, Ronaldo. Muito interessante. Segura. Não tô falando a questão de presença, tá? Eu quero falar de 3 textos. Vamos lá. Amém, igreja? Gênesis 1, do 14 ao 18, vai falar. Versículo 14: disse também Deus: haja luzeiros no firmamento dos céus. Deixa eu ler na versão de cá, tá? Haja luminares no firmamento do céu para separar o dia da noite. Sirvam eles de sinais para marcar estações, dias e anos. E sirvam de luminares no firmamento do céu para iluminar a terra. E assim foi. Deus fez os 2 grandes luminares, o maior para governar o dia e o menor para governar a noite, e também fez as estrelas. Deus os colocou no firmamento do céu para iluminar a terra, governar o dia e separar a luz das trevas. Deus viu que ficou bom. Beleza? Em Gênesis 2, 21 e 22 também me chamou muita atenção, que depois eu vou falar, mas eu quero só ler agora, que para mim ficou muito grande. Uma coisa popular, é um texto muito conhecido, mas eu queria compartilhar assim, que nós tivemos compartilhando no grupo do nosso estudo na terça. Eu achei muito interessante e
2, 21 e 22. Então o Senhor Deus fez cair pesado sono sobre Adão e este adormeceu. Tomou uma das suas costelas, fechou o lugar com carne, e a costela que o Senhor Deus tomara do homem, transformou-a numa mulher e lhe trouxe. Beleza? E no 3, 22. 3, do 22 ao 24, vai falar: Então disse o Senhor Deus: Eis que o homem se tornou como um de nós. Desculpa, eu estou lendo em duas versões aqui, tá, gente? Vou ler de novo. 3, 22. Então disse o Senhor Deus: Agora o homem se tornou como um de nós, conhecendo o bem e o mal. Não se deve, pois, permitir que ele também tome o fruto da árvore da vida, e o coma e viva para sempre. Por isso, o Senhor Deus o mandou embora do jardim do Éden para cultivar o solo do qual fora tirado. Depois de expulsar o homem, colocou a leste do jardim do Éden querubins e uma espada flamejante que se movia, guardando o caminho para a árvore da vida. Só que eu não entendi como é que ela se movia, não. Como é que é? Tipo guilhotina, meu irmão. Esses 3 textos me chamaram muita atenção, assim. Mas eles vão se correlacionar ou não? Não, são assuntos diferentes. eles estão literais por enquanto. Então, na segunda rodada, eu quero te pedir para você ir pensando em escolher um. Os 3 estão queimando, mas vamos lá. Mas pega Pode um, ser, pega pode um. ser. Wesley, É isso aí. O Ronaldo deu um spoiler, o meu tava até grifado aqui já. não tem problema, mas talvez a visão do texto seja Eu acho que eu diferente. colei do seu. Exatamente. Pra mim, assim, o Talvez texto... ele pode, já que é o mesmo texto, você pode já escolher outro, porque ele... Isso, pode ser. Pode ser, vai. Assim, pra essa porção, o texto pra mim é 1,14, né? E disse Deus, haja luzeiros no firmamento dos céus, né? É muito simples. Para fazer separação entre o dia e a noite, né? E sejam eles por sinais para estação e dias e anos. Então, assim, esse é um texto que sempre salta o meu coração. Começa com uma fala, Deus falando, né? Disse Deus. Então, eu fico imaginando esse texto, assim, eu fico imaginando como foi isso, né? Esse falar de Deus. Então, Deus é um Deus que fala. E isso é um texto que brilha no meu coração, porque se Deus nos criou a imagem e a semelhança dele, então nós temos algo de Deus também, que é o falar. Então, quão pesado é isso? E a organização de Deus em separar dia da noite, as trevas da luz, né? Então, os sinais, e isso eu aprendi com o Kaká, foi uma das primeiras coisas que eu vi ele falando, essa questão dos sinais. Aí já a gente talvez entra num outro contexto, mas para mim isso assim é sensacional. Parar pra pensar que Deus e Jesus, ele prossegue fazendo isso, né? Sinais. Olha os sinais. Então, Deus é um Deus de sinais. Então, ele está comunicando. Então, ele faz isso desde o princípio, desde sempre. Ele é um Deus de sinais e de estações, né? É sinais e estações, porque os sinais são outdoor, né? São propaganda, ele está anunciando, e as estações são as festas, os encontros marcados, as reuniões solenes. Então, Deus, ele anuncia e depois ele se encontra com o homem, né, como ele se encontrava com Adão ali, né, na viração do dia, que era um tipo de encontro marcado que Deus tinha com o homem. E outra coisa também interessante, uma curiosidade literal também, tá? Se a gente ler o texto, tem um ponto que eu, estudando sobre isso também, uma coisa que me chamou muita atenção, que olha só que interessante, pessoal, não sei se já ouviram falar sobre isso, mas olha só, isso é um assunto... É um ponto literal, ou então nós podemos tratar como uma questão contextual. Mas o primeiro dia, o quarto dia complementa o primeiro dia. Depois eu vou falar um pouco sobre isso. O segundo dia, o quinto dia complementa o segundo dia. E o sexto dia complementa o terceiro dia. É como se Deus começasse aqui e finalizasse aqui. E Deus primeiro cria, depois ele enche. Ele meio que... Exatamente. Ele tava sem forma e coloca forma. Tinha um espaço, aí ele preenche, né? Isso é muito legal. Muita Eu acho viagem. que dá pra gente entrar nessa viagem aí sinistramente. Mas, pegando aqui, pessoal,
Vamos responder agora a segunda rodada. Gente, nós estamos fazendo uma midrash aqui na prática, está sendo muito legal. Até agora nós estamos num tempo legal, tá dando para tocar a bola, beleza. Remetz, vamos lá. Você já conseguiu entender o contexto desse texto? Então, aqui, ó, vou fazer uma contribuição agora contextual do que eu falei de Gênesis 1:1. No princípio criou Deus o céu e a terra. A contextualização desse texto é muito absurda, né? Tipo assim, dizem não, ao que dá a se entender ao ler que Gênesis 1 e 2 para Gênesis 1, 3, a distância de quando Deus disse e começa a organizar toda a sua criação do princípio de tudo transcende, assim, são milhões e milhões e milhares, a gente não tem como calcular esse tempo, né? O que o espaço de um acontecimento do outro acontecimento. Mas o ponto central que eu quero contribuir é o significado da palavra Bereshit, né? E a origem dela, a contextualização. Bereshit vem da palavra Rosh, em hebraico, que é cabeça. Então, a partir dessa primícia, né, nós estamos falando da origem, de onde veio a ideia que organizou simplesmente todas as coisas que a gente pode ver, não pode ver, as coisas que a gente acredita que existem, as que a gente não acredita. Tipo assim, gente, é surreal, né? Tenta imaginar a dimensão. E o próprio Deus, ele fala em Deuteronômio 29, eu revelei para vocês apenas uma parte de tudo isso, e as coisas reveladas pertencem a você, a seus filhos, né? Mas as encobertas, né, pertencem a mim. Então, assim, tem muita coisa que Deus vai descortinar pra gente ainda, mas tudo tá na cabeça dele, né? Eu tava falando sobre isso lá no nosso grupo terça-feira, pensando, né, eu fiz uma brincadeira, né, pensando Deus, pensando ou criando a banana, né? Tipo assim, fiquei imaginando Deus na sua cozinha ali, né? Isso antes de existir qualquer outra coisa, né? Ele tá ali preparando ali com o liquidificador ali, batendo ali, fazendo ali os temperos, aí de repente ele põe, né, na boca, não ficou bom ainda, tá doce, tá salgado, tá, né? Tipo assim, tem banana prata, banana maçã, banana caturra, banana da terra, banana... Então, tipo assim, Deus, antes de tudo, ele imaginou, ele pensou, ele idealizou, ele é a origem. E uma contextualização muito interessante que se faz sobre isso é a questão de que principado vem de princípio, né? Principado é uma palavra que se origina da palavra princípio, que também é um cabeça. Então, um principado, ele pode ser, né? Se for... O principado não é um demônio. É como se existe presidente, existe senador, existe deputado, né? Então, principado a Bíblia fala lá em Colossenses, esse já vai fazer parte da correlação, mas eu não vou ler o texto, mas eu estou querendo falar da contextualização dessa palavra, que Jesus, a Bíblia fala que tudo foi criado por intermédio dele, para ele, e nele foram criadas todas as coisas, quer principados, quer potestade. Então, ele criou esse lugar de autoridade, um lugar de onde vem a ideia, né, de onde ela nasce, de onde é concebido. Agora, a potestade seria aquele que cultivaria a ideia, seria a ideia de potestade, está relacionado à exousia em grego, que significa habilidade para executar. Então, o que é uma potestade? É aquele que vai executar, né? Então, por exemplo, se nós formos trazer para os dias de hoje, contextualizando, Jesus é o cabeça, ele é o principado da igreja, e a igreja seria a potestade, aquela que executaria o quê? A ideia. Então, essa questão do disse Deus, né? Como Wesley falou, mas depois tem fez, pois Deus. Então, ele não só disse, como ele também fez. E o Igor colocou uma coisa muito interessante no estudo lá, terça-feira, ele disse, ele fez e ele viu. Tem um outro verbo aí que é a ação de ver. E viu que era bom. Então, ele tem a ideia, tem quem executa a ideia, e depois tem a observação se aquilo realmente funcionou ou não. Então, tudo que ele criou, toda ideia que sai da sua cabeça, ela sai, e é muito interessante que ela não sai da cabeça dele para o além, porque existe alguém, né? Havia alguém com Deus, porque ele vai chamar essa ação no plural, façamos, né? Então dá para se entender claramente
que havia já uma coletividade nesse ato. Lá no princípio, a sabedoria já estava com ele. Já tinha sido, né, já estava funcionando essa dinâmica coletiva. Então, enfim, o ponto que eu quero trazer e quero colocar aqui é organizar a seguinte ideia, que é da cabeça que surgem as ideias. E a partir do momento que essas ideias foram expostas, no ato que ele começa a dizer em Gênesis 1, a partir do versículo 3, a execução imediatamente começa a acontecer. E a contemplação do que estava acontecendo, a observação ali do que estava acontecendo, isso vai produzindo uma ação que nós hoje podemos chamar de cultura, que é o culto racional, que é a ideia de onde ele vem. Por isso não adianta a gente fazer nada para Deus, nós temos que fazer em Deus, nele. Né? Eu quero fazer uma coisa para Deus, mas você vai fazer uma coisa para ele que ele não te pediu, não adianta nada. Eu estou fazendo uma contextualização no sentido de aplicar. Por exemplo, hoje muitas vezes as pessoas motivadas querendo fazer uma coisa para Deus, aquele negócio todo, mas a questão é observar o que ele está fazendo, qual é a sua ideia. Né? O culto racional é esse. Então, a partir do momento que você oferece a Deus um culto racional, significa que você está preocupado com o que ele está falando, preocupado em entrevistá-lo. Né? E aí, para quê? Para que você, né, a gente vê que no princípio Deus ele disse, depois ele faz. E quem fazia? Né? Aí quando eu for correlacionar, eu vou falar um pouco sobre isso. Mas dá para se perceber em Gênesis 2:15 que se no início era o filho que executava, depois Adão passou a ser esse executor. Então, alguém cultivava a terra a partir da ideia. Deus ele dava a ideia, alguém cultivava e viu. E quando ele via, aí ele se produzia a cultura. Então, eu quero levar a minha contribuição à contextualização é que toda a ideia de Deus através dos homens é que os homens cultivem a sua ideia, produzindo assim a cultura dele na terra como ela é nos céus. Uau! Então, esse é o ponto que eu gostaria de contribuir. E eu acho que dá para minha contribuição dessa contextual seguir logo da sua, porque agora eu concordo com você, né? Que o meu primeiro inicial seria esse versículo 3 ali, porque seria o primeiro momento depois da primeira ação de Deus. Não Sim. o antes, o origem de tudo apenas, mas esse primeiro momento, desse primeiro... porque imagina, igual a gente trouxe muito pro lado científico também, a tamanha energia ou a tamanha força que deve ser pra criar e sustentar tudo isso. Desencadear. Desencadear, né? E com ordem, com estrutura, de uma forma que permaneça ali. O poder, né? O dínamo. Exatamente. O poder de Deus, né? E esse primeiro momento, então, né? Porque realmente o texto foi esse de ver, né? Igual as pessoas hoje, né? Tocando também um pouco em Romanos, já que as pessoas percebem Deus, né? São indesculpáveis, elas veem Deus nisso, né? E essa ideia, né, que o Kaká muito bem falou, a ideia de Deus, ela existe para ser executada, ela não existe para ficar dentro da caixinha, né? E se ela existe para ser executada, é para que outros possam contemplar. Mas o que me chamou a atenção e que é contextualizando é que eu não tinha reparado que Deus, ele vê, né? Ele vê, não... O próprio Deus vê, o próprio Deus repara, o próprio Deus pausa assim, é bom. E ele contempla o que ele mesmo fez e fala assim, não é bom, né? Então, eu acho que o contexto dessa parte que me chamou a atenção é desse primeiro momento, depois da primeira ação dele. Primeiro diz, aí ele fez, ele mesmo vê, ele mesmo repara, né? Então, eu acho que seria essa contemplação após essa primeira etapa, o primeiro nível que vai se repetir, né? Não só na criação, mas em tudo que Deus faz, né? E, consequentemente, nós, né? E completando, tudo que ele faz em todas as Sagradas Escrituras, a partir de agora, parte desse mesmo princípio. Ele produz uma ideia, uma cultura, uma forma de conceber as coisas que ele continua fazendo assim. Assim como as coisas que ele firmou, o seu firmamento, o céu e a terra, o sol e tudo que continua funcionando, a forma como ele fez as coisas acontecer, ela continua movimentando dessa mesma dinâmica, né?
Gil, e aí? Muito bom, muito mesmo. Então, olha lá, ó, vamos lá, vou ler ali, ó. Você já conseguiu entender o contexto desse texto? E aí, quando a galera foi falando, eu fui entendendo mais ainda. É porque eu falei da queda, né? E agora eu vou contextualizar igual aquele filme de Hollywood. Você começa no meio, pula e e depois volta na sequência, né? No início de tudo. E o Kaká falou uma palavra que vai de encontro com o meu estudo, né? Que ele falou assim, que ele criou o lugar de autoridade. E quando a gente começa aqui, não sei se vocês já ouviram falar, aqui quando ele fala, no princípio Deus criou céus e terra. Aqui tem um mistério aqui, porque é terra no singular e céus. E normalmente, quando a gente lê, a gente imagina o céu. Deus criou o céu e a terra, né, que é a nuvem, mas não é, que são esferas de domínios. Legal. Então, o que acontece? Nos céus, primeiro, segundo, terceiro céus, ele governando sobre todas as coisas, ele cria a terra e começa a confeccionar essa terra, né, por meio do que foi dito aqui. Ele começa a trabalhar, né, através do disse, através da contemplação, e começa essa confecção, que é a terra, uma outra esfera de domínio. E onde ele coloca o homem para governar. Boa. E aí ele fala, te fiz a minha semelhança, porque eu governo sobre tudo. E eu confeccionei uma esfera de domínio onde você vai expressar quem eu sou, a minha imagem e semelhança governando, né? E entra o ponto central do meu estudo, né? Ô Gil, só pegando um pitarão aqui, só uma... Eu só queria que você me permitisse mudar uma palavra que está muito contaminado no nosso meio evangélico hoje, a palavra domínio, mas é uma esfera de serviço. Isso. Eu acho que muito bom. A natureza Mordomia, porque esse negócio de dominar tá feio hoje, tá todo mundo querendo dominar sobre tudo. Mas eu acho que Deus nos criou para servir. Isso, então ele faz uma esfera, né, de atuação para o homem, para ele poder atuar servindo. Gostou aí? Mudei. Uma esfera, ele cria esferas, porque ele atua sobre tudo. De serviço. Ele atua sobre tudo. Ele tá nos céus governando e atuando, né, por meio das suas características, né, bondade, amor, justiça, e ele tá lá operando sem parar no trono dele, e ele faz uma outra esfera de atuação para o homem e coloca o homem lá e fala, você é minha semelhança. Isso para mim é interessante, né? Por quê? Porque depois, quando ele criou o céu mesmo e a terra, ele dá outro nome, que é firmamento e porção seca. E às vezes as pessoas leem isso aqui e parece que ele criou o céu já, a primeira coisa que ele fez foi o céu e a terra, parecendo, mas existe aí uma diferença grande entre porção seca, né, que é onde a gente pisa, firmamento, que é as nuvens, e céus, no plural, e terra. E aí o homem, quando ele comete a questão da desobediência, né? Quando ele desobedece uma ordem expressa de Deus, onde tudo já estava pronto para ele expressar essa semelhança e essa autoridade, aí entra um processo mais dramático, que para mim, no meu ponto de vista, hoje é o maior problema estrutural da humanidade, que é a capacidade de obedecer e o que ele perdeu com isso, que foi a identidade. E aí existe uma busca pela identidade que ela é disseminada de várias formas, de vários pensamentos, onde entra o que o cara falou, que é as ideias, né? Que às vezes a pessoa, ela nasce com esse desejo, essa busca, né? Que ele perdeu a identidade dele, ele deixou de ser um governante. Ele fala ali do céu, vocês falaram aí também, que fala que o céu governará, né? Cada um na sua função, e o homem perde essa função. E aí, depois disso, o que acontece? Aí fica a pergunta. Para mim, é os dois problemas, né? A busca do que o homem perdeu ali quando ele sai da posição que ele tinha, da semelhança de Deus, e essa questão aí da desobediência. O que isso a gente vai ver nessa correlação do texto que eu vou usar, para mim, hoje é um grande problema estrutural, né? Que a humanidade enfrenta hoje, né? Você ser obediente e saber sua identidade. Porque se você é obediente ao que Deus proporcionou, né, te vocacionou e te chamou, e você permanece nesse caminho... Você sabe a função que você exerce nele, né?
você assume essa semelhança dele de poder criar, de poder nomear, de poder Eles servir. chamam de Imagno Dei, né? Que é a imagem de Deus, né? Você revela. Isso é lindo, cara. Isso é lindo. Então, assim, eu acho que hoje a consequência disso, né? Para mim aqui, esse meu estudo frita nisso aí, ó. Eu quero... pode falar, Igão, mas Não, eu tenho é só ponto muito- um rápido comentário que C.S. Lewis fala exatamente desse tema, que nisso a gente vê claramente algo interessante também para todos nós, que é o livre-arbítrio, né? Que C.S. Lewis, ele fala que nessa ordem que Deus ele criou e colocou o homem como responsável para manter O e vice-regente. organizar, o vice-regente e cultivar aquilo e manter tudo aquilo ali, né? Se você soltar uma pedra, né, ela vai respeitar a lei da gravidade, né? Mas nós temos a oportunidade, né, de obedecer ou não. A gente tem esse livre-arbítrio, né? Então, e é impressionante como um movimento errado em todo esse teatro, né, que Deus orquestrou pra gente, destruiu, desordenou tudo, né? E que hoje na nossa vida é muito parecido. Ele prepara, né, o Kaká fala muito isso, o ambiente para depois nos preparar pra gente poder ocupar esse ambiente e revelar ele nesse ambiente, né? E de uma forma que nesse teatro a gente cumpra a nossa função de forma plena e não rompa com isso, né? Eu me lembrei Tem do... uma curiosidade depois, pequenininha. Pode falar. Tá, eu me lembrei, quando o Gil falava ali, me veio uma... O Gil foi profundo ali, cara. Quando ele fala dos céus, né? Tipo assim... E eu me lembrei do Senhor dos Anéis, do filme, das comunidades que haviam, né? E da comunidade do Anel, né? Que tinham componentes, né? Tinham seres, né? De cada uma das tribos, de cada uma das cidades lá Os povos. do autor do filme, né? Do Tolkien, né? Então, é interessante que a sociedade do Anel. Então, quando o Gil falava, me veio um termo que é uma comunidade da criação. Então, porque, claro que antes dele criar céus e terra, o reino, ele já era, cara. Já era. Então, tipo assim, os anjos, os seres viventes, a galera tava toda. Cara, e quando o Gil falava, me veio eles trabalhando com Jesus, sabe? Tipo assim, a sociedade da criação. Então, tipo assim, imagina que loucura, cara. Imaginou aí a viagem? Tipo assim, o funcionamento pleno do negócio, cara. Tipo assim, uma coisa assim muito, muito funcional. E eles trabalhando na ordenação de tudo, cara. Nossa, né? Chega a arrepiar. Cara, é doido, né? Tipo assim, como tudo já funcionava muito antes, né? Tipo assim. E me veio essa imagem enquanto você falava, essa sociedade da criação, essa estrutura que ela já existia no princípio, né? Antes da terra, antes de Deus dizer qualquer coisa, ali já existia uma comunidade funcionando e pode-se dizer também que já havia a queda. A queda já tinha acontecido. A queda não vem com o homem, num sentido até literal. Satanás já tinha caído, né? Tipo assim, dessa comunidade celestial, né? Dessa comunidade... Já não participava mais, né? Nossa, ele já não estava mais. E quando Deus ele começa a efetuar a ação da criação, ele já prepara o homem para enfrentar Satanás, colocando a árvore do conhecimento do bem e do mal no jardim, justamente para colocar o homem no dilema do livre-arbítrio, justamente para ter um filho parecido com Jesus. E com quem o filho iria se parecer? Com a natureza caída de Lúcifer e todos os seus um terço do céu que foi com ele nesse projeto, ou com o filho que trabalha com essa sociedade da criação e que ela está operando, porque a ação, a angiologia, a ação de anjos, todo o funcionamento dos seres viventes, os 24 anciões, toda a dinâmica do reino, ela está operando. E ela funciona com quem? Com a igreja, que são os filhos parecidos com Jesus. Então isso é muito doido, velho. O Gil foi
uma viagem aí que foi eu lembro de uma historinha que o Cacá contou aqui, Subiu. que só antes de você falar, que ele foi contando, eu lembro de uma história, uma ilustração que ele fez na Bíblia, falando assim, imagina Caim e Abel ali conversando com Adão. E falou assim, mas é verdade mesmo que você era o regente de Deus aqui na Terra? E falou assim, ó, era meu filho. Eu falei, meu Deus, me explica o que você fez pra perder toda essa conexão. Sim, imagina ele perguntando, indagando o pai dele, né? Falou assim, mas o que aconteceu? Que você não é mais essa pessoa, que você saiu disso, que aí entra a parte do meu estudo, que é a questão dele, fala assim, eu desobedeci a Deus. Porque tinha milhares de coisas pra mim fazer e a única que eu não podia fazer, eu fiz. E eu perdi essa identidade que você tá falando aí, ó. Pela desobediência. Pela desobediência. Exatamente. Então, assim, hoje, pra mim, eu falo quando é um mal estrutural, então, assim, hoje os filhos da desobediência estão atuando com sagacidade e com Ô, Gil, sangue nos eu olhos. tô com um problema com você agora, porque você trouxe um sode no meio do Hammett. Não, tipo mas não é o Sold, Você não. trouxe uma revelação. Você Não já é. estragou a sequência, cara. Tipo assim, já mexeu. eu não já trouxe. A bola tava no chão. Você É tava só- no chão, jogou A bola tava no pra chão, cima. jogou a bola lá pro alto. Então entendeu todo mundo. Vamos voltar. Meu irmão, é só o meu contexto. Se eu quero entrar fazer agora no isso Sold aí, aqui, não, você vai ver não. nem cair pra Quero trás aqui fazer um nessa comentário. cadeira. Apelou. Eu quero fazer Apelou. um comentário sobre essa questão de um amigo nosso, irmão missionário Sagres, O Sagas. poderosíssimo. Quero mandar um abraço pro Sagres. Nós te amamos muito, respeitamos demais. E a Melissa Sagres também. Sagas, Melissa. Sagres, Melissa, os filhos. O Sagres estudou aviação um tempo, né? Sim. Com a gente no movimento. E um dia ele me ensinou sobre a separação das águas. Eu achei uma informação muito pertinente. Ele falou assim: você sabia que sobre o mar você só pode operar uma aeronave com equipamento? Eu falei, por quê? Ele falou que um avião andando sobre o mar, o olho humano chega a determinado momento que ele não consegue mais diferenciar o que é céu e o que é mar. Porque é a mesma coisa. Quando Deus fez a separação das águas, era tudo água, sim? Era tudo Ele pegou água. uma parte da água e pôs Fez um sobre o rio. Fez céu, o firmamento. no firmamento. Fez um rio no céu, cara. É um rio que fez. É, no que céu. loucura. Ele colocou uma parte da água louco, É é muito louco. mistério. no céu e a outra parte ficou nos Os mares. mares. Então, quando um piloto de avião não pode, legalmente ele não pode Operar. operar no manual, tem que ser só no automático. Não, Porque contextualização. a aeronave que consegue fazer isso no piloto automático, que o olho humano chega a um certo ponto que ele não consegue Confunde. diferenciar, porque literalmente é a mesma coisa. Ronaldo, e esse piloto que opera é o sacerdote, né? Esse piloto que opera e que consegue discernir céu e terra sem dicotomizar, sem separá-los, mas se movimentar, sabendo o que está acontecendo, né? sabendo que está acontecendo uma ação aqui e trazendo essa ação. Então, a função do sacerdote é essa, cara. E o equipamento que ele tem para operar isso É o espírito. é o espírito, a própria Sagrada Escrituras. Ele Prática. manuseia de uma forma que ele consegue, ele não confunde e ele sabe fazer com que esse jogo ele aconteça Funcione. e funcione, cara. Cristo veio para ser, Por exemplo, quando o Cristo veio para sacerdote... nos colocar neste lugar. É, exatamente. Nas Uhum. Eu posso colocar que essa operação manual desse avião é o homem carnal, tá? E a operação Do piloto automático. do piloto automático é o homem que transcende, que sai do homem carnal e fala: eu não posso me mover na terra pela minha cabeça. Eu não posso viver pela minha cabeça. Eu preciso me conectar numa realidade sacerdotal em Cristo e funcionar a partir dele. Por Para exemplo, tudo. Por exemplo, Isso é sode de novo. a igreja, o homem, esse sacerdote, quando ele quer operar apenas em uma dessas realidades, ele foi o que o Gil colocou, ele desconfigura,
ele atrapalha, o Igor também falou, atrapalha toda... Por exemplo, quando ele cria a dicotomização, né? Por exemplo, Deus, a terra já era, né? A terra entrega aos demônios, a terra já do maligno. E ele perde a noção de que Deus está querendo operar tudo que está no céu na terra e ele apenas foca no céu e vira um monge, vira um ermitão, né? Tipo um místico, né? Então, assim, um gnóstico, né? Então, tipo assim, aí ele quebra o funcionamento de toda a dinâmica da terra. A Bíblia fala que os peixes do mar, os animais, a terra perece por causa de quê? Por causa de você, sacerdote. Você operou errado, entendeu? Tipo assim, então você vai trazer uma consequência absurda para todo o ecossistema, né? Tudo que Deus criou, porque a teologia da criação, ela é muito legal, isso que nós estamos falando aqui agora, a teologia da criação. Deus, ele falou que ele criou todas as coisas e ele não excluiu nada da sua criação. Então, e ele não colocou ordem de grandeza, o que é mais ou menos importante. Ele falou que tudo era bom, cara. Então ele colocou tudo num nível de importância, assim, absurda, entendeu? Então hoje, quando você despreza, né? Eu tô falando uma coisa aqui agora que é meio polêmica, mas, por exemplo, quando minhas filhas, eu gosto da criação da minha casa lá, aquela com essa questão do veganismo agora, traz uma coisa tão bonita, muda, ressignifica tanta coisa no meu coração. Quando as minhas filhas chegaram no sítio agora que a gente comprou, ia ter aquela porquinha, né? E menos de um dia, instantaneamente, a porca ganhou nome. Já foi nomeada. Ela já foi nomeada. Ela ganhou nome. Então, tipo assim, o que foi legal nisso tudo foi que ela ganhou nome. E que... Como é que você mata alguém que você deu nome, cara? Tipo assim, por que não dá nome aos bois, né? Por quê? Porque você quer matar, você quer tratar de uma forma fria, né? Mas quando você dá nome, você cria a relação, né? Então aquela porca estava ali sendo engordada por um cara que estava no sítio anteriormente, de repente ela piscou para meus filhos, assim, e eles deram nome. E aí o sentimento de sofrimento daquele animal que Deus disse que era bom veio pro coração. Elas se preocuparam, foram lá buscar comida e começou todo mundo. Tá com sede, ela tá no sol. E aí começou uma preocupação sacerdotal. Você começa a trazer um sentimento do céu para aquele. Sabe, eu acho isso aí sensacional. Se o homem fizesse isso com tudo que existe, ele nomeasse e se apaixonasse por tudo, como Deus se apaixonou quando ele nomeou, cara, isso mudaria tudo, né? Mas o homem, ele prefere tratar o animal como menor, né? Como desprezível, apenas como alimento. Então ele tira a centelha divina quando Deus olhou para aquele animal. Ele disse algo, né? Até o sacrifício desses animais tinha que ser mais respeitoso, né? O judeu come comida kashê, por exemplo, a carne kashê, porque a forma que você mata o animal importa, entendeu? Tipo assim, se ele não for executado, sacrificado da forma correta, entendeu? Tipo assim, ele não serve para o alimento, porque desrespeitou um aspecto da criação, né? Isso é sensacional. Agora eu fui com dúvida. Qual que é o nome da porquinha? Eu agora é Lady, uma coisa assim, ela deu um nome pra lá. Não, tem nome mesmo, cara. Tem nome. Você falou, eu lembrei do filme Avatar, né? No filme Avatar, toda vez que eles caçavam algum animal, aí tem umas palavras que eles falam, né? Obrigado por sua vida e tudo. Agora você vai ser parte do povo. Cara, isso é sensacional. Foi um prazer. Faz parte da sua função e tem um respeito por isso. Não, isso é sensacional, sensacional. Isso. Bons filmes, hein, bom. O Igor, você já fez... Então, Julião, e aí? Vamos lá? Sua contextualização. Dentro do que vocês falaram, né? O Kaká falou que a queda já tinha acontecido, dentro né? da viagem do Gil. Foi legal, cara. Eu gostei. Cataclisma. Gente, assim, pode ser uma heresia particular minha aí, mas assim, eu falei assim, na viagem que o Gil trouxe, Peguei assim, aqui. foi legal, entendeu? Então, eu vou nessa Pode ser que viagem, não. qualquer coisa que você que fez. Eu já vou nessa viagem aí, mas o Kaká falou, vamos só dar sequência. Vamos lá. Porque aqui, ó, no versículo 1, né? No princípio criou Deus os céus e a terra, né? E no princípio, quando fala aqui, ó, no segundo, fala a terra, porém, estava sem forma e vazia. A palavra original aqui, né, no hebraico é hayah. É hayah, entendeu? E traz uma ideia de que a terra se tornou. Ela não foi criada daquela forma, mas ela se tornou. Ela Legal. passou a estar sem forma e vazia. Uau.
Foi uma condição que ela se apresentou depois da criação, entendeu? E aí entra exatamente. Isso. É a possibilidade. E nessa questão aqui, por quê? Porque Deus não faz nada sem forma e vazio. Certa sensação. Deus faria a terra sem forma e vazia, né? Então, assim, pensando por esse lado, ele é muito... Eu comecei a pesquisar sobre todo esse versículo aqui, né? O que quer dizer cada elemento aqui, né? O que é isso? E aí, quando fala que a terra estava sem forma, essa palavra sem forma ali fala de vaidade. De vaidade. E vaidade é um sentimento, né? Um desejo totalmente vão, né? É como se fosse você tá fora da formação do exército, né? Tá rolando um exército, tá lá os arqueiros, as paradas tudo, e tem o Zezinho que tá lá catando pedrinha no chão, tipo assim, tá totalmente fora, né? Então ele tá fora daquilo que tá acontecendo ali, né? Daquela batalha. E depois ele traz a palavra vazia, né? A palavra vazia, ela fala de ser algo nulo. Nulo, né? Vamos supor assim, cara, você tá aqui. Você veio pra Terra. Se você esteve aqui ou não esteve aqui, não mudou nada, basicamente foi algo nulo, né? Assim, que não faz nem fá nem fu, né? É tipo um H no começo da palavra, né? Você tá ali, mas não tem um som, não tem nada, né? E depois fala que havia trevas, né, sobre a face do abismo. A palavra trevas, ela traz uma ideia de, pegando as raízes, né, da palavra original, traz uma ideia de confusão. De uma confusão que existia ali naquele momento, na situação que a Terra estava. Sim. E o abismo, também buscando nas raízes da palavra, fala de murmuração. Uau! E é muito sinistro, Muito pensando top. no que o Gil falou sobre a questão de obediência, né? Sim. Você murmurar é você não aceitar A condição que você tá. a condição que você tem. Na sua função, talvez. Isso. Uau. Então, assim, até uma das significados de murmuração, né? Você falar Ô, Júlio, alguma coisa em se voz era baixa. heresia, deixou de ser, porque agora você fundamentou muito bem, já vai virar doutrina isso aí já, viu? Tá vendo? E aí essa murmuração é tipo Muttley, né? É você, tipo, questionar aquilo ali, né? Você tipo, tentar sair disso. Que foi o que aconteceu, né? No caso, né, de Satanás lá, Sim. né? Que ele não aceitou a condição. Sim. Que ele estava, murmurou, e a murmuração levou à desobediência. Que se assentar no trono de Deus, né? Acima do trono de Deus. Né? Isso. Então, assim, toda essa questão aqui é a condição que a Terra estava. Então, o Ronaldo falou sobre a natureza do homem, né? Sobre a carne, né? Por que o homem tem isso? Por que a natureza do homem é pecaminosa? Porque a matéria-prima que foi usada para fazer ele foi essa. Né? A matéria-prima, o pó da terra, que terra? Essa terra aqui. Né? E depois ali no versículo aqui mais pra frente, né, fala que o Espírito de Deus pairava sobre a face das águas. O pairava tem um significado que é muito legal, assim, que eu encontrei, que falava que ele estava ali sobre as águas, mas ele meio que se tornava um com a água. Tipo assim, trazia uma ideia de... Como se o Espírito tivesse assim, cara, a Terra tá sem forma e vazia, mas eu tô aqui, tá preocupado, tá tentando bolar alguma forma, uma intercessão, se colocando no lugar, né? E aí fala sobre essa questão da água, né? E a água, para mim, ela é muito sinistra, assim, a representação da água, né? O homem é 70% de água, né? E o planeta, se não fosse a água, o planeta não existia. Então, assim, a gente vê que realmente esse trabalhar do espírito com a água tem também uma questão espiritual, assim, que a gente pode aprofundar em outro momento, né? Mas a gente vê essa ação do espírito ali, né? Criando algo.
para Tentando solucionar tentando essa situação, reverter isso. Reverter essa E logo depois é como se eles tivessem chegado num tempo conclusão. Aí, disse Deus, haja luz. Pum. fruto dessa intercessão, dessa Isso. uau. Depois ele separa, ele distingue de novo. Aí reordena, Ele né? reordena de novo. A Nossa, partir doido demais. doido Eu demais. É como entrei se na essas- viagem. Eu também. Peguei um barquinho e fiz o barquinho assim. Eu entrei na viagem também, foi doido, E cara. para mim essa questão da separação da água abaixo e acima também é muito sinistra, né? Porque assim, se foi com a água que o Espírito se conectou ali para fazer essa ação, existe uma água que está aqui e uma água que está lá. Igual o Gil falou sobre os céus, Céus. né? Existe uma ação aqui e uma ação. Existem A mais. lugares de autoridade, né? Nos céus, que estão ocupados por seres celestiais, funcionando, e na terra, né? E que a gente vai lá, e a gente assenta nesse lugar. A Exato. igreja tem autoridade de acessar esse lugar, nessas regiões, né? E de trabalhar junto, né? Isso trabalhar é, junto. isso é cabuloso. Eu, nos meus pergaminhos Você é uma- antigos, estão lá no Mar Morto, nas gavetas mortas que eu tenho que achar. Eu até fiz uma relação, né, como se fosse um exército, né, que se reunia ali nas trevas, né, e que a condição desse exército era sem fome e vazio, e um exército que a próprio Espírito estava criando, né, com as águas que veio da luz, né, e tudo mais. Depois a gente pode Tem fazer um comentário uma em cima do relação dele que é conclusivo. sobre isso. Que é meio que. Então segura, Sorte. segura. Meio Anota, sorte. anota, Mas anota, é- anota mas esse é sorte. o Ai, dois. confiado aqui. Anota Tem... esse Mas é o 2, né? Já enfiou, já Eu enfiou. não, É o 2. eu tô no 2. Agora a gente vai. Eu ia pular pro 4 aqui. Não, calma. Bom, Relacionar. a rodada do 4 vai ser cabulosa. Vamos lá, Ronaldo. Quatro, muito qual vai bom, torar? Júlio. Muito bom mesmo. Já escolheu já ou não? Você conseguiu escolher? Eu quero voltar para achar, considerar que nós estamos olhando 6 capítulos hoje, fazer menção disso, né? Para meter o direito de andar pro capítulo 2, 3 e 4. Não, um só. Porque não. os caras estão no versículo 1, 2 e 3, o pau tá quebrando, é poderosíssimo. Quero só dizer que a gente está ampliando, né? Vamos lá. Beleza? Quero falar do contexto de Deus decidir, né? Fazer uma auxiliadora para o homem. Que o Senhor adormece Adão e ele entra num profundo sono. E Deus tira da costela dele e faz uma mulher. Eu vi um cara falando assim, ó, se da costela Deus fez isso, se fosse do filé, então como é que... Não, e outra coisa, esses dias uma costela dessa, uma irmã dessa aí, veio questionar com a gente que tá nessa mesa que só tem homem aqui. Nós vamos ter que dar um jeito de trazer as irmãs pra debater, até que as irmãs também aqui na nossa comunidade é nervosa, hein? As irmãs sabem. Pentecostal. A ideia para mim é que o contexto não tem nada a ver com o homem. O homem não fez nada. Não é maior em situação nenhuma. Concordo. Não é melhor em situação nenhuma. Deus. O homem não fez nada. Boa, Dormiu, né? Boa, Ronaldo. O homem estava dormindo em Nárnia. Como sempre, como sempre. Panguano. Contexto. Exato, boa. Precisa frisar isso. O homem não fez nada, não tem reconhecimento nenhum. Exatamente. Era o momento de criação que o Criador decidiu fazer dessa forma, que não nos coloca à frente ou atrás, Nem o acima. maior ou menor, nem acima, nem abaixo. nem abaixo. Então eu queria considerar esse Boa. contexto de que o Criador, independente de qualquer coisa, estava fazendo como ele queria fazer. Que nós precisamos nos movimentar com temor do Senhor e tremor e não tentar
se valer, não tentar usar, não tentar promover nenhum benefício, Sim. nada que vá caracterizar o homem com um pouquinho mais de força ou que é um pouco melhor. Nada disso. Ronaldo, isso é um ponto aqui, historicamente falando, você está falando uma coisa muito importante. Eu acho que a gente deve isso, é um passivo também que eu considero, a questão do machismo. Esses textos bíblicos historicamente foram utilizados para diminuir a mulher, para colocar o homem numa posição de protagonista, de ser primeiro, de ter saído dele. E você colocou uma frase aí para mim que eu acho que contempla o homem, não fez nada. Tava dormindo, panguando, Contexto. e Deus estava fazendo tudo do jeito dele, e ele quis pegar uma costelinha ali para uma questão que a gente pode falar ali de afinidade, para poder fazer com que as coisas funcionassem juntas depois. Aquele princípio, né, Cacá, que você sempre fala, por exemplo, a questão da água, o peixe, da terra. Similaridade. Similaridade. Ele olhou e não viu alguém similaridade. compatível ou similar ao homem. Para fazer uma coisa similar ao homem, vou tirar algo que seja dele aqui e fazer uma mulher para conectar. Tá? Esse é o contexto. Sensacional. Deixa eu... Mais um contexto, mais um minuto só. Sim, manda fogo. Eu quero... Não, deixa eu falar só uma coisa aqui, não. Sobre esse assunto ainda, assim, falando... Olha, você falou uma coisa tão chave, tão chave. Eu tava conversando esses dias com um amigo meu. O que tá... Cara... Frisar que o que está escrito é isso. Não temos teologia, não tem interpretação, exegese, hermenêutica, o que você quiser colocar. O que está escrito é isso. Deus estava criando e Deus decidiu fazer assim. É isso que está escrito. Ronaldo, só uma coisa assim. Eu gostaria até que a gente ficasse nesse ponto, esse que você escolheu, que ele está muito conectado a tudo que nós estamos falando. Eu estava conversando com um amigo meu esses dias que ele não vem de uma tradição como a nossa cristã, no sentido de ter teologia. Ele é um cara sensacional, tem um coração, um cristão assim, de Romanos 1. Um cara que foi observando tanta natureza, tantas coisas que Deus criou, que ele conheceu Deus através das coisas que Deus criou. Ele conseguiu perceber claramente Deus nas coisas. E ele hoje ele é totalmente convertido a Deus e a tudo que Deus fez, enfim, e ao próprio Cristo, né? E ele estava conversando comigo esses dias, e eu estava falando com ele, ele me perguntou: olha que legal, Ronaldo, exatamente isso que você falou aí. Eu gostaria de chamar a atenção para a gente fazer um pequeno pitarão em cima disso, que eu acho que vale a pena. Eu estava falando com ele sobre o modelo de governança nosso. Nós estávamos conversando sobre o modelo de governança que a gente tem trabalhado ao longo desses anos. É muito difícil, é complexo, gera pra gente um trabalho muito grande, mas hoje, depois de muitos anos, a gente começa a perceber como é gostoso, né? Esse modelo plural nosso, né? Esse modelo complementar, como o Gil colocou, né? Esse negócio, tipo assim, essa desobediência de você não aceitar, como o Júlio colocou muito bem, quando você não aceita o lugar que Deus te colocou, isso é murmuração, né? Você está murmurando, você não está aceitando a condição que Deus te fez, como passarinho é passarinho. Então, esse modelo horizontal, ele é multifórmico, né? E ele é interdependente. E aí eu tava falando sobre isso com ele, ele falou: Cacá, ele é feminino. Eu falei: caraca, mano. Eu falei: como assim? Ele falou assim: cara, o que você tá falando é feminino, Cacá. Ele falou: a criação é feminina. Nós somos muito... infelizmente, o patriarcalismo, a visão do homem, da ideia de governo, ela é verticalizada no homem, no patriarca, no pai, no patrão. Então toda a sociedade ela é muito masculinizada na sua forma. Força do braço. Entendeu? É a única coisa que atrapalha a sociedade. A história inteira é a força do braço do homem. Que é patriarcal. Isso aí. Né? Que é o modelo patriarcal. E ele falou assim, e quando eu estava falando com esse nosso modelo de
de governança e de governabilidade, ele é horizontalizado, ele é interdependente. Ele falou assim, isso é feminino. E quando a gente está falando sobre essa questão do céu e a terra, o rio do alto e o rio de baixo, os céus, a terra, tudo isso que nós estamos falando, a gente tem que entender que Deus não nos colocou na posição do pai, cara. Deus não nos colocou na posição de quem está no céu. Ele nos colocou na posição de quem está na terra. Nós somos a mulher, nós somos a noiva. Então, tipo assim, nós deveríamos nos comportar como noiva, não como pai. Ele é o pai. Você tá entendendo o que eu tô querendo falar? O modelo, o nosso DNA é de mulher, mano. Nós deveríamos ser mais femininos. Na forma de governar, na forma de ser, mano. Nós queremos ser mais masculinos, nós queremos ser pai, entendeu? E eu achei sensacional olhar para essa ótica e falar que nós, e por exemplo, até o fato de diminuirmos a mulher é uma demonstração do patriarcalismo. Nós somos machistas por natureza. Você tá entendendo? Tipo assim, eu sou machista, entendeu? Eu fico triste com isso quando a gente se pega tendo atitudes machistas na nossa vida, porque é uma cultura muito forte. Então, é um nível de arrependimento que a gente tem que ter para subver. Quando uma das irmãs veio e falou assim, Cacá, na mesa não tinha uma mulher conversando, entendeu? A gente tem ainda esses resquícios muito fortes ainda, que a gente deve mudar, não só no reposicionamento da mulher apenas, e no lugar de fala delas, que tem que aumentar mesmo. Igualdade de gênero para mim é uma coisa que é essencial, é totalmente importante. O homem e a mulher não tem que ganhar mais porque é homem, ou não tem que ser melhor porque é homem. São seres humanos que têm capacidades de fazer coisas assim, e enfim, é uma coisa muito dinâmica. Mas o ponto é o seguinte: nós somos a noiva. E aí? Vamos chupar essa manga. Nós somos a noiva, mano. Tipo assim, nós não somos o cabeça do negócio, nós somos o corpo. Deixará. E aqui, e nós vamos vestir de quê? De noiva. De noiva, meu irmão. Nós vamos vestir de noiva. Deixará o homem pai e mãe e unir-se a mulher, e serão os dois uma só carne. Uma só carne. Com papéis diferentes, com função diferente, com força diferente, com sentimento diferente. Não. Está escrito: serão uma só carne, iguais. Isso é top também. Quer complexo? É isso e isso. Tá bom, cara. Você quer fazer ficar complexo? Você quer considerar como complexo e tratar com a complexidade humana da carne? Tudo bem. Pior. Pesado, inclusive. Difícil. Como diz minha mãe, inventar moda. Porque quando você olha o Criador criando e ele dizendo, sejam os dois uma só carne. E aí é doido demais isso. Hoje, obrigado por abrir no debate um tema de teologia pública tão importante nos dias de hoje, que é esse. A gente está no contexto ainda e correlacionando. Tem SOD. Vai. Eu quero ser bem breve, os irmãos já contribuíram muito, mas para mim o contexto do texto que eu separei aqui, né? Então, se a gente partir do princípio teológico que quem escreveu os 5 primeiros livros, o Pentateuco ali, a Torá, foi Moisés. O momento, né, que Moisés vai escrever a Torá é um momento ali, então, que o povo tinha perdido completamente a identidade ali de Deus. Tudo isso que a gente está falando sobre a essência, a natureza, e Deus criou e disse Deus, que Deus separou, né? Então, eles estavam imergidos numa cultura egípcia, e a cultura egípcia subverteu tudo isso, né? Então, não é Deus que criou nada, né? Então, agora todo mundo tem seus deuses. E eu acho que, para mim, esse contexto é fundamental. Deus vem, vou ressignificar isso para vocês. Por quê? Vocês perderam tudo, né? Então, Deus tinha dado uma missão para Adão. Adão tinha que repassar isso, mas ele caiu, ele vacilou e perdeu. E aí a gente conhece a história. E o povo foi parar lá no Egito, aí perdeu mais ainda, misturaram agora.
Então Deus tinha que tirar aquilo deles, né? Então, e pra mim isso é fundamental. Agora Deus ressignificando tudo, a essência, quem que ele é, tudo. Foi ele que fez tudo. Então, assim, tudo é dele, tudo veio dele, ele criou. Então, pra mim, esse é um ponto assim que traz o contexto desse texto. Muito bom, muito bom. Pessoal, então agora vamos entrar. Eu quero fazer uma sugestão. 3-4. 3-4. Eu também acho. Fechou. 3-4. Pra gente poder fechar agora. Já estamos aqui já bem avançado aqui. Mas tá bom, viu? Acho que em 1 hora a gente conseguiu fazer rodadas sensacionais aqui. Isso é muita coisa boa. Agora 3-4. Correlaciona e já joga pra cima. Jaramandaia. Espada flamejante, meu irmão. Já faz já a correlação e já mete o sorte já de cara, tá bom? E vamos tentar ser breves agora, fazer um fechamento todo mundo aqui. Acho que tá sendo muito legal. O tempo tá dentro do nosso tempo ainda. É o seguinte, eu quero fazer uma correlação já de cara em João 1, que é pra mim o clássico, né? Tipo assim, eu vou falar aqui, tipo assim, nós estamos estudando sobre Bereshit no princípio, né? No princípio, e é interessante que a Torá começa com esse verbo, com essa ação, com essa palavra no princípio, que é o cabeça, a origem, de onde veio tudo. Eu quero pegar o Gênesis 1, no versículo 14, que tanto o Ronaldo quanto o Wesley leram, que disse Deus, né, sobre a questão dos luminares, sobre a questão do dia, né, Deus ele cria o tempo ali, né? E logo depois, em Gênesis 14, Gênesis 15, Deus, ele faz. Então tem Deus disse e Deus fez. Né? Aí a pergunta é, o mesmo Deus que disse foi o mesmo Deus que fez? Nós temos uma pessoa ou duas pessoas? Né? Nesse momento aí, né? E nós sabemos que são 3 pessoas, mas agora nós estamos falando do Pai. E agora, no livro de João, fazendo uma correlação, fazendo ali, em todos os outros livros da Bíblia, quais textos relacionam com o texto que você escolheu? Então eu estou escolhendo João 1. Lógico que a gente poderia pegar vários outros aí, 53 e vários outros textos que eu poderia correlacionar com essa ação, mas eu gostaria de falar sobre o verbo. Que aí João 1 vai começar no princípio, vai começar da mesma forma. Será que João fez isso intencionalmente? Claro, ele começa o evangelho de João falando e citando a mesma palavra que começa a Torá. Então ele tá querendo trazer a Torá, né, uma leitura da Torá, contextualizando ela na pessoa de quem? De Jesus, que Mateus 5,17, ele diz, eu não vim para revogar a lei, eu não vim para revogar a Torá, eu vim para cumpri-la. Né? Então Jesus agora ele é aquele que vem para nos ensinar como navegar, né? Como usar os instrumentos sacerdotais, as Sagradas Escrituras, e ele não elimina nada, ele não elimina a Torá, ele não elimina a Ketuvim, a Neviim, e ele agora está pegando toda essa instrumentação que ele tem na sua mão disponível ali, culturalmente, literalmente, ele está usando isso para navegar entre o céu e a terra e fazer um estrago histórico, manifestações de poder, da glória do Pai, e assim, é uma coisa assim, que Satanás fica endemoniado, fica louco, e o pau quebra. E aí tá aqui, no princípio era o verbo. Então, é interessante também que a palavra de Deus, ela não é uma figura de linguagem, igual é o português. Então é muito importante a gente entender isso também, né, gente? Em português a gente fala muita coisa, e muitas coisas que a gente fala é uma figura de linguagem, né? E nem sempre, quase nunca se torna uma ação, né? Palavras jogadas ao vento, né? Mas no hebraico a palavra ela não é uma figura de linguagem, ela é uma ação, ela tem a ver com uma posição, ela tem a ver com literalmente com a produção de algo. Então, no princípio era o verbo. Então era uma ação de Deus. Então o disse de Deus não é abracadabra. Por isso que você não pode falar uma coisa ou dizer algo se você não está em algo. No mundo espiritual, e aí já entra o meu soul, já, tipo assim, fazendo a contribuição,
Um comportamento espiritual saudável, maduro, não é aquele cara que fala em nome de Jesus, não estando em Jesus. Né? Não é aquela pessoa que usa o nome de Jesus para fazer o que ele quer fazer. Né? Quem fala em nome de Jesus, anteriormente está em Jesus, está na ação. Jesus ele fala, eu só faço, não é eu só falo. Eu só falo o que eu vejo meu pai falando. Não, eu só faço o que eu vejo meu pai fazendo. Então Deus estava fazendo e ele estava fazendo o que o pai estava fazendo, porque a palavra, o disse de Deus não é uma palavra, era uma ação, era uma comunidade da criação, era um acontecimento sensacional. Então Jesus está nessa dinâmica. E quem está em Cristo, que fala, mas não está nele, não está fazendo o que ele está fazendo, vai apanhar igual aqueles caras apanharam lá, ó. Conheço Paulo, conheço Jesus, mas você eu não conheço, está usando o nome deles, mas completamente fora deles. Em Atos vai falar o seguinte, somente nele. Paulo vai pegar uma poesia ali dos gregos, fala somente nele eu vivo, existo e me movo. Então, tipo assim, é muito poderoso isso. Então, no princípio, ele era o Verbo. E o Verbo estava com Deus, na comunidade da criação, e junto aí com a galera toda. O Paulo estava quebrando o último nível. E o Verbo também era Deus, né? Ele estava com Deus no princípio. Ele estava no princípio com Deus e todas as coisas foram feitas por intermédio dele. E sem ele, nada do que foi feito se fez. Gente, os hipócritas, os religiosos, tanto da época de Jesus como da nossa época, são aqueles que têm coragem. Vou falar uma coisa aqui, de defender posições, por exemplo, vamos colocar uma questão de teologia pública aqui hoje, que é cara falar que eu sou completamente contra o aborto, completamente contra, mas hoje nós temos uma turma que vai pra frente defender aborto, enquanto tem um menino puxando a camisa aqui, falando assim, ei, me dá um pão para eu poder comer. Em outras palavras, para os que estão vivos eu não tô nem aí, eu tô defendendo o que tá lá no útero. Sabe, Deus está defendendo desde o útero até a morte, meu irmão. Se você é uma pessoa que realmente está envolvida na agenda de Deus, você está entendendo? Você não pode estar envolvido numa causa que envolva apenas uma parte que está ali aparentemente frágil e que você não tem que ter comprometimentos mais de fato, como por exemplo a adoção no Brasil hoje, que é uma falha enorme. Nós temos uma igreja enorme que não adota crianças que estão aí aguardando as instituições de adoção. Então, enfim, nós temos que sair das palavras eruditas, dos conhecimentos teóricos e vir para a Torá, onde Deus, ele fala, onde no Evangelho ele fala que a palavra é um verbo, e o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus, e tudo foi feito. Essa é a agenda que nós temos que entrar, e eu queria deixar essa contribuição com vocês aí, meus queridos. Vamos que vamos, acelerando. Uhul! Uau! Vou já pular aqui na minha correlação aqui, porque foi muito rico, cada palavra aqui. Então, assim, cabeleira aqui já tá sendo fumaça. Eu peguei um texto para fazer uma correlação com essa questão do processo que eu falei de desobediência, que era uma transição muito importante para o povo, né? Que era, o povo estava já sofrendo desde o Egito e toda a história, né? Desobedecendo a Deus e todo o processo. E aí Deus faz um processo aqui, levando o povo para um novo momento, que era trazendo um contexto de serviço, que era o que ele tinha perdido lá, um serviço de reinado, que é o processo de Saul, onde Deus fala. De novo, que a gente estava falando, Deus disse aqui, Deus, ele olha para Saul, já tinha sido ungido rei, e ele fala assim, Deus disse para Saul, eu vou vingar o que o povo fez lá no deserto, então você vai atacar os amalequitas e vai exterminar tudo, todo mundo.
Sim. Ele dá uma ordem expressa. E Saul desobedece o que Deus faz, o que Deus falou. E depois ele tem a mesma síndrome de Adão e começa a colocar a culpa no povo. Fala assim, não, nós fomos lá e destruímos tudo. Covardia. Porém, o povo quis guardar os melhores bezerros para um sacrifício. E aí, Samuel vai advertir ele e fala assim, lá no versículo que é a correlação do meu texto, que é 1 Samuel 15, 22, ele fala assim, Adonai tem tanto prazer em ofertas queimadas de sacrifício, quando obedecer a Adonai, o que diz, certamente obedecer é muito melhor do que o sacrifício. E atender às ordens melhor do que a gordura de carneiro. Porque a rebelião é como um pecado de feitiçaria, e aqui a teimosia nessa versão, mas em outras fala assim, a arrogância é como um crime de idolatria. Isso. E aí, o que acontece nesse cenário aqui? Num novo cenário, Deus tentando trazer uma nova configuração ali, que era um modelo de serviço diferente dos juízes, né, dos sacerdotes, era um processo novo de reinado. E nesse processo inicial também, que era um processo inicial, né, o povo tinha pedido um rei, acontece a mesma situação que aconteceu lá atrás. E aí, Saul é destituído. E lá na frente, né, já ir pulando para o meu solde, Jesus vem com uma postura de redenção, né? Com uma proposta de resgatar todo o processo perdido da humanidade, de sofrimento, de desobediência, todo o contexto, e ele simplesmente obedece a um mandato de Deus, ele se esvazia de si mesmo, vem na terra, e aí ele chega num momento que para mim ali é crucial, que é quando ele chega para ser batizado por João Batista. Ele chega para ser batizado, e João fala assim, deixa eu abrir rapidão aqui. Eu não sou digno. Ele fala assim, ó. Aqui, ó. João fala assim, fala, primo. Assim, esse que veio a Galileia, então ele falou assim, aqui, ó. Então Yeshua chegou a Galileia, né, no Jordão, a participar da imersão por João. Porém, ele impediu. Vem até mim. Eu preciso ser imerso por você. Então Jesus disse, assim, por enquanto, deixe assim por enquanto, porque devemos realizar tudo conforme a sua justiça. E nesse momento o céu se abre. Porque aquela postura de obediência, falou, o que você está falando faz sentido. Uhum. Eu sou Jesus, eu sou filho de Deus. Pode crer. Eu vim, o que você fala você. faz sentido. Mas vamos fazer do jeito que tem que ser, do jeito que Deus quer, do jeito que a gente está debaixo de uma postura de obediência, porque para se cumprir, em outras palavras, fala assim, vamos fazer do jeito que se cumpra a justiça. Uau. Nesse momento... E a palavra justiça aí é posição correta. Posição correta. Né? Ordem. Aonde o homem perdeu lá atrás. Ele fala assim, vamos fazer de acordo com o que tem que ser feito. Em nenhum momento da Bíblia, ali tem ali o processo da consumação também, que acontece, o véu se rasga, mas o céu não abre. Aqui é um momento de aprovação. O céu se abre e o próprio Deus olha para o filho dele e fala assim, esse é meu filho. Tá aprovado. Você tá aprovado. Eita! Esse é o meu filho, porque essa é a postura que desde o início eu tenho acreditado e tenho esperado que o homem se posiciona. Boa. Então, por que eu falo que é um dos maiores problemas? Porque o maior sacrifício, o maior sacrifício é obedecer. É isso aí. Não foi morrer na cruz. Ele falou assim, não, isso aí a gente cumpre. Vou pra cruz, pode xingar filho de Beelzebub, filho de Satanás, é beberrão. Falou assim, beleza. Mas o meu maior sacrifício é permanecer, então logo. Por que ele não quer? Fala assim, o texto diz, eu não quero sacrifício, eu quero obediência, porque logo o maior sacrifício é obedecer. Top. E aí, Contudo, Top. não seja feita a minha vontade, seja feita contudo, a sua vontade. se tiver jeito, dá um jeito nisso aqui pra mim. Poderoso. Afaste de mim. Mas foi assim, com tudo. E nesse momento, assim, eu acho que até no estudo Gil, aqui... e fala, né, em Romanos 8, e também no versículo de, acho que é Êxodo 25, fala assim, vá, suba um monte e faça tudo conforme eu te mostrei nos céus, né? Essa postura doido, de obediência, cara, muito doido. ela causa um problema que eu falo estrutural, que gera uma crise humanitária hoje que a gente vive, é porque ninguém sabe o que é e para que foi feito.
Então você vê isso na formação dos seus filhos, né? Eu tenho 2 filhinhos, né? Lindo, Pedro e Joaquim. Então tem um processo. O Joaquim está no processo de aprendizagem. Então para ele não sabe o que é certo, o que é errado. Tá descobrindo, descoberta. Meu Deus. Mas o Pedro já tem um processo de consciência. Então eu tenho que trabalhar para ele aprender a obedecer. Responsabilidade. Então você tem que obedecer, porque é um sacrifício Já você sabe o que obedecer. fazer. Ele já sabe, às vezes faz consciente. E aí, pra mim, eu falo que é porque quando o homem perde a identidade dele, lá, e começa uma busca pela identidade, as várias vozes, né? Você é o que você tem que ter. As pessoas começam a buscar a sua identidade em realizações, em grandes coisas, e vive tem uma geração frustrada, desanimada, perdida, que não consegue entrar. Então o meu sou de entra assim, foi assim, o maior sacrifício é a gente permanecer naquilo que a gente falou, que ele nos chamou, e ser obediente à morte de cruz, ao ponto de morrer. Fala assim, porque fala assim, eles depois venceram, por quê? É isso aí. For obediente ao ponto de não amarem as suas próprias vidas. Então, para mim, hoje, essa palavra mexe comigo, né? E vai trazendo esse contexto todo, esse sode, porque o que levou Jesus a consumar, a participar e sofrer tudo que sofreu, porque a vida é dinâmica. Tem hora que tá bom, tem hora que tá ruim, mas ainda que esteja ruim, eu vou obedecer. Vou permanecer nessa postura. E aí você vai cada vez mais descobrindo sua identidade, né? E aí você vai vivenciando e vai sendo aprovado, vai tendo autoridade para atuar, para falar, porque a obediência vai te levar para esse lugar. Vai quebrando a maldição, né? Eu tenho Quebrando a maldição. É um breve processo. comentário sobre isso. Só para me fechar aqui, para não perder, porque eu encerro meu pensamento. E aí, o que o homem perdeu lá atrás, que foi ser afastado de Deus, Deus colocou ele para fora do jardim e falou assim: e agora? Eu faço o quê? Eu planto, eu capino, eu corro, eu nado. Perdeu a identidade, eu falei, não sei o que eu faço mais. E aí, Jesus, ele perdeu, ele se distanciou de Deus. E eu perguntei aqui no nosso grupo de estudo, eu falei assim, para vocês, qual foi o momento mais dolorido de todo o processo de Cristo na sua trajetória até a consumação? A gente discutiu, o pessoal falou, foi quando era na infância. Eu falei, para mim, foi na hora que Deus virou as costas, que fala que ele deu um grito. Ele falou assim, beleza, tudo, mas ficar longe de você. Não, que virou de costa. Ele falou, não, beleza. Ele dá um grito. Porque ele já estava vindo apanhando, sofrendo, sendo caluniado, mas nesse momento ele grita e fala assim, não, beleza, qualquer coisa, mas por que você me abandonou? Aí não, velho. Qualquer coisa eu enfrento, meu irmão. Mas sem você, o que o homem perdeu lá atrás, isso... Então, assim, hoje, a parte da minha revelação, assim, a gente, meu irmão, é obedecer até a morte. Fica até emocionado. Acho que Porque é um processo, meu irmão, que a gente vai obedecer. Você pode perder tudo, meu irmão. Pode ficar mais distante dele. Então, o maior sacrifício que a gente tem hoje é obedecer a palavra que nos deu lá atrás, que ele vem nos falando, né? Às vezes ele não falou grandes coisas, mas falou assim, ó, fica quieto. A gente se coçando pra fazer alguma coisa. É o ficar aos pés da cruz, né? Lutando com Cristo como defensores dos caminhos do Senhor. E problematizando isso é uma responsabilidade muito grande. Porque quando eles desobedecem, o Senhor tira eles do jardim, fecha uma área do jardim em que dava acesso à árvore da vida. Olha que interessante isso. Porque o homem agora, relacionando com o bem e o mal, ele não pode ter acesso à árvore da vida, à vida eterna. Vida eterna. Logo, essa geração até Noé viveram, geralzão, muitos anos. Quando chegou em Noé, os caras 700, 800, 900, 700, 800, 900, 400 anos, filho a dar com pau, né? Fulano teve um filho com 60 anos e viveu até 930 anos e teve filhos e filhas. Quando chega em Noé, Deus já tinha travado do homem comer do fruto da árvore da vida,
Porque ele não podia ser eterno. Isso. Os querubins fecharam ali o caminho, porque Adão não podia mais agora voltar e comer da árvore da vida, porque não podia se tornar eterno. E Noé, quando ele cancela a brincadeira, acho que Deus falou assim, como diz a tia Cida, eu vou pegar os meus hominhos e vou embora, para sair da brincadeira. Acho que Deus chega e fala assim, a relação de vocês com o bem e o mal está muito séria. Vocês estão fazendo a coisa da cabeça de vocês. Por isso, eu vou acabar com tudo. Enquanto Noé, que estava na obediência, como diz o Gil, buscando o Senhor e viu graça aos olhos do Senhor. E depois que Noé passa o dilúvio, passa os dias, depois que Noé pisa na terra de novo, eles começam a produzir, o Senhor fala assim, eu já fechei para vocês o acesso à árvore da vida, para segurar a eternidade de vocês. Agora, ninguém vai viver mais de 120 anos. Porque a relação de vocês com o bem e o mal é muito ruim. É muito problema. É muita desobediência. Então acabou esse negócio de viver até 800, 900. Tem uma leira de gente igual vocês aí que é só treta, papai. Então a partir dali o homem vive só 120 anos, depois de Noé. Então acho que é um trabalho nosso hoje, que o Gil está falando, esse exercício de obediência mesmo. Ronaldo, olha só. Olha, Imaginando um cara com 900 anos, imagina? Igual um uva passa, só daqui esse cara aqui. Aqui, o Sold do Gil também me trouxe uma reflexão também, que é, olha só esse texto aqui, eu vou ver ele picado aqui rapidamente pra gente já pular, pra gente não demandar muito tempo. Havia um homem na terra de Uz, cujo nome era Jó. Um homem íntegro, reto, temente a Deus e que se desviava do mal. Beleza. Teve muitos filhos, barará. Num dia em que os filhos de Deus vieram apresentar-te perante o Senhor, veio também Satanás entre eles. Então perguntou o Senhor a Satanás, de onde vens? Satanás respondeu ao Senhor e disse, de rodear a terra e passear por ela. Conhece tudo. Perguntou, agora essa pergunta é para mim, que é a chave do... Perguntou ainda o Senhor a Satanás, observastes meu servo Jó? Porque ninguém há na terra semelhante a ele, homem íntegro, que é inteiro, reto, que é justo, temente a Deus e se desvia do mal. Então respondeu Satanás ao Senhor, porventura, Jó debalde teme a Deus? Acaso não cercastes com sede a ele e a sua casa e tudo quanto tem? A obra das suas mãos abençoaste e os seus bens se multiplicassem na terra? Gente, a minha pergunta é simples. Já parou para pensar Deus apostando com o diabo? Vamos ver. A sua cabeça? Vamos ver se ele é... Não, Deus não fez isso não. Deus desafiou o diabo. E aí? Você derruba todo mundo? Então derruba ele. Então derruba ele. Imagina a confiança que Deus tinha em Jó, em colocar sobre Jó a responsabilidade e a certeza e a convicção que ele não cederia a Satanás, sendo liberado por Deus para tocar nele. Meu irmão... É tipo Deus... assim, ó, eu escolho você, Pikachu. Ô, cara, Tá vindo de peneirar, tá descendo aí pra despeneirar, hein? Peneirar? Peneirar. Ô, bicho, eu falo assim, será que Deus pode falar 10% de nós? Tipo assim, observaste meu servo Gil? Aí o Satanás falou assim... Presa fácil. Aí Deus falou assim, eu ó... não conheço, não. Eu fico imaginando Jó depois vendo essa história, né? Falando, nossa, era só ficar caladinho. Nossa, cara, bicho, que treta, mano. Pô, Que doideira, observaste né? meu servo Ronaldo? Aí o Satanás, sim, Deus. Ele falou assim, deixa ele quieto, é melhor deixar. Mata não, velho, mata não. É muito plano. Mexe não, porque, tipo assim... Igão. Pegando um gancho no que o Gil falou, que
é muito interessante que eu imaginei como se a gente fosse, tipo, torto, assim, né? E Deus estivesse alinhando a gente de novo. Porque ele é criterioso. Ele quer que a gente fique, assim, reto, justo, né? Íntegro, né? Tamim, a palavra íntegro. Terapêutico. Como Né? eu sou pai de criança, eu não posso deixar de pensar no havia um homenzinho torto. Exatamente. Essa é a progressão, né? Eu pensei na hora também. E que a nossa obediência também ser plena, né? Porque a questão do verbo que eu falei que idealizou, e aí ele fez e Deus viu, né? Ele mesmo viu e o mundo viu. Só que a questão, voltando agora, é que as pessoas vão ver de qualquer jeito. A questão é o que elas vão ver. A gente tá revelando ele, porque tem muitos, por exemplo, agora, não sei se vai ser polêmico ou não, mas eu vejo muitas pessoas querendo, por exemplo, marcha para Jesus, querendo revelar Jesus de uma maneira que não, talvez não vai ver ali Deus de forma plena. Sim. E o que eu É isso mesmo. e o que eu achei que é interessante, porque enquanto você falou a viagem das águas, eu percebi que depois do viu tem outro verbo ainda. Então Deus ele idealiza, ele faz. E aí Ele o ver, disse- porque o verbo disse ver, ele é faça, passivo. E é perante os olhos, é passivo, só que depois ele separa. Ele é apto de ver e separar e distinguir, né? E tem um texto que eu quero correlacionar, né? E antes, não só que... O que eu queria comentar nessa questão de ver, é porque isso foi um marco pra mim, porque muitas vezes eu queria que as pessoas vissem Deus, né? E quando a gente tá orando, o mundo não vê Deus. Quando a gente tá indo na igreja, o mundo não vê Deus. Quando a gente tá lendo a nossa Bíblia, não vê Deus. O mundo vê Deus quando a gente pratica, né? Quando a gente encarna top. Jesus na terra, né? Então, se quer ver Deus, pratica e a pessoa vai ver, né? Top. E ir além, né? Em vez de só falar, igual você falou do posicionamento, né? Ah, não, meu amigo me manda uma mensagem, tá mal pra caramba, e você manda um emojizinho dizendo, vou orar por você. Não, vai, pega o carro, vai na casa do cara, fica sentado, olha pra frente, conversa com ele na prática e encarna aquilo lá, né? Mas em relação a esse de separou, o texto que eu queria ler, que tem a ver, vai dar um bololô aqui, vocês me ajudam? Demorou, vambora. Guardai-vos, Deuteronômio 4, guardai-vos, pois, e cumpri-los, porque isso será a vossa sabedoria e o vosso entendimento, que significa discernimento e faculdade perante os olhos do povo, que ouvindo todos esses estatutos dirão, certamente esse grande povo é gente sábia e inteligente, que infelizmente não é o que acontece hoje, né, quando vê. Então, assim, essa palavra aqui, né, do entendimento perante os olhos do povo é desse discernimento, que é a capacidade de discernir do bem e do mal. E aí linka lá com aquele texto que a gente lê muito, que é Hebreus 5. E aí que foi a viagem massa, que fala que aqueles que pela prática, por encarnar, têm as faculdades desenvolvidas capazes de discernir o bem e o mal. Né? Capaz de ver, de perceber essa diferença, de fazer a separação. Porque é a distinção que vai fazer a gente ser diferente, porque tudo caiu. Depois da queda, toda a produção de cultura foi algo que ficou caótico e ficou um caos. Por isso que Jesus fala para que a gente é luz do mundo. Por isso que Paulo fala em Filipenses 2 que nós vamos resplandecer. Tem que ser diferente do que tá. Tem que fazer a distinção. Quando a gente faz essa obediência justa e plena, a gente vai destacar, a gente vai resplandecer, né, perante os olhos do povo e vice-versa, né? Aí eu anotei uma frase aqui, vamos ver se é heresia, que fala que só quem vê o correto é capaz de separar, e só quando você é capaz de fazer uma separação e obedecer, os outros vão ver de forma plena Deus, né? Então é um ciclo que você vai fazendo, vai percebendo, vai discernindo e o mundo vai vendo, né? Vai contemplando Deus, né? Cara, e esse texto, eu vou ler aqui para ficar registrado. Hebreus Vós sois a luz do mundo. Mateus 5,14. Não se pode esconder uma cidade edificada sobre um monte, nem se acende uma candeia para colocá-la debaixo de um argueiro da cama, mas no velador, para iluminar a todos os que se encontram na casa. Assim brilhe também a vossa luz diante dos homens, para que vejam. Isso. Para que vejam as vossas obras e assim eles glorificarão o Pai que está sentado nos céus. Vejam obras, Isso aí. Pessoal, nós temos 10 minutos para terminar. Vamos lá. 10 minutos? Ai, meu Deus do céu, peraí. Ó, até caiu. O que acontece, gente? Hoje o Júlio Eu não dormiu, queria não. puxar quase.
adormeceu, igual o Adão semana passada. Colocou um soninho sobre o Júlio. Quase que surgiu uma mulher semana passada aqui do nada. Vai, 10 minutos. Vamos lá. Eu queria chamar uma atenção sobre um versículo aqui, que é o primeiro versículo do capítulo 2, né? Diante de tudo aquilo que a gente falou na outra etapa, né? Lá é muito interessante que fala assim, ó, assim criou Deus os céus e a terra e todo o seu exército. Cadê o exército? Que exército que é esse? Que treta que é esse de exército, né? Aí eu peguei o original lá, a palavra tsaba. Aí o significado é o que vai adiante, exército, arte da guerra. Foi, uai, complicou mais ainda. Aí lá embaixo tem um significado a respeito da criação. E aí eu fiquei viajando sobre isso, por quê? Porque depois ali que o Espírito pairou, né, e criou como se fosse uma estratégia de guerra mesmo, aí veio a luz. E João fala que a luz era o próprio Cristo. Sim. Né? Meio que foi ali que ele entrou no circuito, né? E ali começou a criar. Então tudo aquilo ali que ele estava criando era um exército para tirar a Terra da condição que ela estava. Então toda a criação faz parte do exército que está ligado a cumprir a missão que a gente está aqui na Terra, né? O próprio homem, né? E é interessante que depois, quando Adão ele saiu do jardim, o que tinha fora do jardim? Sem forma e vazio, né? Ele começou a viver ali, naquela situação, e viver em cima disso. E a SOD aqui que eu estava querendo trazer, assim, bem rapidamente, é o quê? Se Cristo entrou no jogo ali, quando houve a luz, o que existia antes dele? Se é no capítulo 3, no versículo 3, o que tinha antes dele? Terra e escuridão. E antes, os céus e a terra, né? Os céus e a terra. Então, assim, ele precisava de ter... Para conseguir superar aquilo ali que tinha acontecido com a terra, ele precisava de ter o poder acima daquilo que foi antes da luz. E aí, para mim, é muito cabuloso quando depois que ele morre, ressuscita, conversa com a galera e tal. Aí ali, quando ele tá aí subindo ao céu, aí ele fala assim, ó, todo poder foi me dado no céu e na terra. Eu falei, caramba, Mateus, então agora, tipo assim, além 28, 18. Em cima de tudo aquilo que foi depois da luz, agora naquele momento, ele pegou todo o poder no céu e na terra. Sim. Então, assim, agora ele tem autoridade até mesmo sobre a própria natureza do homem. Porque ela foi criada da terra. Sim. Uau. Então agora... Isso aí, Romanos 8. Naquele momento Falei ali... do Espírito agora. Naquele momento ali, agora aquilo que era impossível para o homem, agora é possível, porque todo poder foi dado no céu e na terra. E o interessante... Tem na própria carne do homem, na própria natureza. E o interessante caída. É que esse cataclisma aí espiritual, ele tentou ser impedido pelo diabo. Quando o diabo, pegando o que o Gil contribuiu também, quando ele vai tentar Jesus em Lucas 4, no deserto, ele fala assim, se você se prostrar a mim e me adorar, eu te darei toda a autoridade sobre os reinos, né? Os reinos, né? Nos céus, né? E os reinos da terra, que tá falando dos reinos da terra. Então, tipo assim, ele colocou, tipo assim, eu te dou autoridade sobre isso, sem você precisar de morrer, porque quando Jesus ele morre e ressuscita, ele toma toda a autoridade, não só a autoridade sobre os reinos, ele mexe com todo esse poder cósmico, né? Tanto aí nesse processo aí de obediência, não? Exatamente, eu te dou aqui sem precisar de morrer, exatamente, sem precisar de obedecer. Simplesmente se você se prostrar e me adorar. Ronaldo, vamos lá, porque as nossas câmeras estão explodindo. 5 minutos. A bateria. Nossa. Continuando sobre a costela de Adão, a correlação que eu faço, eu queria avançar um pouco na discussão, seria Mateus 19, que os fariseus, questionando Jesus, falam, o marido pode se divorciar de uma mulher? Segundo Moisés, está escrito que o marido pode divorciar da mulher. O que Jesus falou?
Não leste como está escrito no princípio? Não leste como está escrito no princípio? Boa. Unir-se-á o homem e a sua mulher e serão os dois uma só carne. Moisés escreveu isso por causa da dureza do coração de vocês. Isso. Deus já tinha falado que vocês iam viver só 120 anos. Agora Moisés teve que escrever um monte de coisa para ver se vocês firmavam o toco. Mas o princípio era assim não. No sacerdócio de Melquisedeque. Vocês estão complicando um monte de coisa. Porque no princípio, se você se fundamentar no princípio, é isso. Boa. E o sode para mim é se tornar uma só carne com uma mulher. É algo muito lindo. É algo muito temeroso. Essa fusão de ser uma só pessoa, conforme está escrito, é algo muito poderoso. Uma prática assim da nossa vida é toda vez que eu tenho uma esposa, Ruth, toda vez que eu tenho um problema ou qualquer situação que eu penso nela, eu me sinto dobrado. Isso é muito interessante. O Cacá deu uma aula uma vez sobre o cordão de 3 dobras, né? O casal conectado no Senhor. Esse é um cordão de 3 dobras que não rompe. Não quero entrar em casos de família ou situações de casamento. O que eu quero, o que me veio muito forte, que é essa união, esse tornar uma só carne. Você poder contar com uma pessoa chegar em você e conectar e vocês um compor o outro. Isso é muito lindo, é muito poderoso, precisa ser muito reverenciado e muito respeitado. Top. Por todos nós, Top, com não. temor do Senhor. É como se você fosse tocar uma coisa, como se você fosse lidar com uma coisa, ser um com uma só pessoa. É uma coisa muito séria e precisa ser considerado como complexo. Considerar complexo é dar atenção, é dar mais atenção, é ir com cuidado, é estudar, é pesquisar, é se preparar.